Olá pessoas desse YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luna e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E no vídeo dessa semana eu trouxe um compilado de makes antigas aqui do canal, que eu estava pretendendo fazer um videozinho falando sobre elas. A primeira é essa de borboleta, que quando eu fiz eu fiquei impressionada, foi bem no comecinho do canal mesmo. Eu nem tinha meus cabelos pintados de vermelho ainda, e eu usava o cabelo bem longo e sem muito corte, né? E eu simplesmente adoro essa make, eu sempre fico voltando nesse vídeo pra assistir, porque eu simplesmente adoro. Estou gravando em horário de pico, gente, então se estiver passando alguns carros aí no fundo, mil desculpas mesmo, mil desculpas. Mas é que eu não consegui gravar essa semana, tive alguns problemas com o áudio e também com os meus vizinhos que têm recentemente adquirido mais cães, e isso tem dificultado um pouco a minha rotina de gravação, né? Mas voltando para a make, né, eu fiz primeiro os traços da borboleta com aquela tinta amarelinha. No vídeo ela não aparece muito bem, mas ela foi só para demarcar a área. Depois eu já vim com essa sombra verde por cima, trazendo realmente o recorte, né, da borboleta, e vim preenchendo também com o mesmo tom de verde, um pouquinho mais para dentro da borboleta. Mas logo depois eu vou vir com um azul mais escuro e fundir ele junto com esse verde, como vocês podem ver aí agora, eu aplicando o azul, né? Eu vou usando ele mais no centro e depois eu vou esfumando ele pra fora, pra gente conseguir ter um efeito bem, manter um contraste bem, né, bom entre as cores. Depois eu venho com esse azul que ele é um pouquinho mais brilhante, né? E eu acrescento ele no meio dos olhos, em cima desse outro azul que era mais fosco, que eu usei para unir o azul com o verde, pra gente colocar um brilhinho nessa borboleta, mas ele é bem leve, só para dar um pouquinho mais de iluminação. Venho com essa tinta da Color Make, fazendo todo o contorno dessa borboleta. Essa parte foi muito mais difícil do que eu pensava, mas no final eu gostei bastante, deu bastante trabalhinho, mas eu consegui, foi. E sinceramente, acho que foi a parte mais divertida e ao mesmo tempo mais difícil de ser feita. Agora eu venho com essa sombra preta e eu vou selando essa tintinha preta da Color Make, porque ela realmente não seca, ela é líquida e ela fica líquida, né? E eu tentei com um pincelzinho mais fofinho, mas ele não deu muito certo, então eu voltei com um pincelzinho mais fininho, pra eu ter uma abertura maior e conseguir fazer bem os tracinhos todos de novo. Agora eu vou vir com o delineador branco. Gente, essa é a parte mais satisfatória, que é fazer essas pintinhas com o delineador branco. Sinceramente, é uma das melhores partes, muito satisfatória de assistir. E essa parte, e a parte de fazer os efeitos também, com o delineador preto. Eita, tá passando bastante moto. Bom, e a parte de fazer com o delineador preto os detalhes da asa da borboleta também são as melhores partes. Na minha opinião, sinceramente, a melhor parte. É muito satisfatório ver o delineador preto fazendo os cortes direitinho e arrumando tudo certinho. E esses tracinhos, gente, deu muito trabalho mesmo. Agora vamos para o outro olho. Eu venho com o verde primeiro, né, colocando ele na pálpebra, principalmente na parte mais inferior da pálpebra, porque eu não queria trazer ele muito pra frente. Depois eu venho com um pincelzinho sem sombra nenhuma, que parece mais uma pontinha de lápis, dando um pouquinho de suavidade, e depois eu jogo um azul mais no centro e no comecinho da pálpebra, e aí fica toda essa parte mais azulada, e volto com o delineado. Essa parte do delineado é bem simples, eu puxo um delineado simples, né? Só puxo o delineado. Depois, no final do delineado, eu puxo uma linhazinha mais retinha pra dentro do olho, pra onde a minha pálpebra costuma cair, né? E entre esse vão de
no sentido do meio do olho. Pro delineado, eu faço os mesmos tracinhos que eu fiz pra decorar a asa da borboleta, né? Pra deixar ali similar, não ficar só um delineado jogado no outro olho, pra eles conversarem entre si. E a intenção era fazer o outro olho um pouco mais leve mesmo. Depois eu venho com o delineador branco fazendo as pintinhas da borboleta aqui deste lado também, pra ficar homogêneo, né, gente? Fica muito fofo e bonitinho. Pra dar uma iluminância, coloco o delineador branco no comecinho dos olhos pra abrir um pouco o olhar. E tiramos. Cá estamos com o resultado final. Essa é uma das minhas makes favoritas. Eu sempre volto para assistir esse vídeo. Apesar de eu não gostar muito dessa corpo da borboleta que eu acabei fazendo, né? Que eu achei que ele ficou um pouco esquisito. Próxima make é uma make com as cores do arco-íris, que eu também adoro. Inclusive, eu amo as fotos que eu tirei com essa make. Se você quiser dar uma olhadinha, vem aqui embaixo na descrição, que é onde vai estar meu Instagram. Eu adoro essa make, sinceramente, puxar esses tons do arco-íris. E eu fiz ela acidentalmente, né? Eu não queria fazer essa make dessa forma, era mais pra testar as cores da paleta que eu tinha comprado mesmo. E aí eu peguei e fui fazendo e saiu uma maquiagem maravilhosa com cores do arco-íris e eu sinceramente adorei mesmo, sou apaixonada nessa make. Primeiramente eu venho com os tons mais quentes da paleta, né? Eu começo com vermelho, laranja, amarelo e vou clareando um pouco mais os tons. Essa parte não foi tão difícil, né? Eu demarquei com o corretivo para que os tons fiquem bem mais pigmentados e a gente consiga fazer com que as cores brilhem mais. Então vim vindo com o vermelho, depois eu vim vindo com o vermelho um pouquinho mais claro, joguei um laranja, esfumei bem, importante esfumar bem entre as cores, gente, pra gente ter uma conversa ali entre as cores, pra não ficar tipo tracinhos jogado, uma parte tem vermelho, uma parte tem laranja, né? Vamos fazer as cores esfumar bem entre elas para que elas conversem bem entre si. Depois eu venho com os outros tons mais frios, que seria o verde, o azul e o roxo, né? O verde demorou um pouquinho para pigmentar, porque eu comecei com o verde mais claro. Mas depois eu vim com um verde um pouquinho mais escuro, joguei um azul entre eles, esfumei bem. E aí foi dando a concordância entre as cores, eu fui gostando muito. Depois eu vim com o azul mais escurão, né? Dando o efeito de transferência entre o azul e o roxo, mas sempre esfumando bem entre elas para que a gente faça com que as cores conversem bem entre si e não fique só jogadão, né? E, sinceramente, foi bem mais difícil esfumar o azul porque ele realmente não queria esfumar no verde, mas acho que por conta do corretivo ter sido um pouco mais grosso, ele grudou um pouco na pele, mas eu consegui fazer ele esfumar bem e também depois já vim com o roxo ali esfumando ele no azul, dando uma concordância boa entre as cores. Fiquei olhando essa make e eu pensei que não estava tão bom ainda, então eu peguei esse delineador preto e fui fazendo uma ponta, meio que dando um ar de um olhar mais fixo e mais alongado. Eu fiz esse detalhe preto ali, não no cantinho interno dos olhos, mas um pouquinho mais pra frente, depois vim com o delineador branco fazendo pintinhas. Eu gostei de fazer as pintinhas no delineado preto, então eu passei elas para fazer em toda a pálpebra em volta das cores, o que deu um contraste muito bom. E cá estamos nós com o resultado. Sinceramente, amei mesmo essa make. As cores concordaram bem entre si, ficaram muito bem esfumadas, lindas, lindas, lindas. Com certeza é uma das minhas makes favoritas. Pra a make que eu tanto amo mais do que todas, essa daqui é de autoria completamente minha, eu só fiquei meio doida e fiz essa make, né? Na época era bem no comecinho do canal, então eu não fazia o zoom na pele e eu também não fazia a maquiagem toda falada, né? Eu simplesmente gravava e roteirizava depois, falando por cima. Igual eu tô fazendo nesse vídeo agora, eu fazia muito vídeo assim no comecinho do canal. Mas eu acabei não gostando muito do formato e voltei a fazer os formatos onde eu explicava o que eu tava fazendo durante os vídeos. Sinceramente, essa daqui foi a que eu mais improvisei e é a minha favorita de todas. Ela também é um pouquinho mais difícil, demorou muito tempo pra ficar pronta, mas eu só fui improvisando, gente, e eu sinceramente amei demais. Esse vermelho nesse tom meio vinho, bem escuro. Sério, sou apaixonada por essa paletinha, é a Rock da Ludurana.
sinceramente maravilhoso esse vermelho. E pra espalhar ele em cima desse corretivo foi muito difícil, porque o corretivo tava bem grosso e a sombra grudava praticamente aonde o pincel encostava. Então eu demorei muito tempo pra conseguir esfumar essa sombra. Mas no final deu tudo certo, eu consegui esfumar. Depois eu vim recortando, né, gente, porque sombra vermelha esfarela muito, ainda mais as da Lodurana, que costumam ser bem mate, elas costumam esfarelar bastante, então o rosto fica meio manchado mesmo, gente, isso é normal. Eu vim fazendo o corte com a base da Ruby Rose, a Soft Matte, minha queridinha também, eu adoro a Soft Matte, principalmente porque a minha pele é oleosa e ela se dá super bem. Eu vim fazendo os detalhes com essa tintinha azul que também não seca, mas como as pintinhas não ficaram em um lugar muito ruim, onde encosta a pele ou algo assim, eu não senti a necessidade de selar a pele. Vim também com o azul, né, abaixo dos olhos, que eu acho que deu o contraste com as pintinhas que eu havia feito logo acima, que, né, deu um charme ali pra maquiagem, e azul e vermelho combinam bem, o Homem-Aranha tá aí pra confirmar isso. Depois eu vim fazendo essa losango na testa. Eu meio que tava inspirada na Ravenna, eu acho. Não, era nela que eu pensava enquanto eu tava fazendo isso. Eu demorei um pouco pra fazer esse losango, porque eu não tava conseguindo deixar ele no meio certinho. E eu ainda acredito que não ficou no meio certinho mesmo da testa, mas ele ficou bem melhor do que nas outras tentativas, então eu resolvi deixar ele assim mesmo. Quem sabe futuramente eu não faça uma releitura de todas essas makes. Quem sabe? Talvez seja uma possibilidade. Aí, mais um conteúdo de vídeo aqui pro canal e pra vocês. Mas esse losango demorou bastante, muito mesmo. Depois eu venho com o delineador branco fazendo esses losangos menores, que era como se fosse portais, onde eu ia ligar as outras linhas. Eu fiz vários deles pelo rosto, né? Acho que foram 6 no total. E aí eu vinha puxando. Um lado é vermelho e o outro lado é azul. Eu puxava as linhas e ligava elas nos losangos como se fossem conversar entre si. Essa parte foi muito satisfatória e um pouco difícil, porque eu não achava que estava ficando bom, mas eu fiquei com fé no processo e continuei. Não sabia muito bem o que eu estava fazendo, eu só pensei que eu podia ligar elas em algum lugar e fui ligando e sem muita conversa entre elas, só fui fazendo e deu muito certo, pelo menos eu gostei muito dessa make. Estamos caminhando para o final do vídeo, então se você está gostando do vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Eu vou trazer uma make pra vocês na semana que vem, porque realmente eu não consegui gravar e os barulhos não me deixaram terminar bem o meu vídeo, né? Então eu tive que refazer tudo e não deu muito certo. Então vejo vocês na semana que vem. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição, caso você queira me acompanhar lá. Eu costumo ficar lá bem ativa. E é isso, até a semana que vem. Eu amo vocês. Bye, bye!